Olá pessoal, eu sou Cláudio da Morada da Floresta e a intenção desse vídeo é mostrar para vocês a nossa nova composteira doméstica. O nome dela é UMI, que é a união de humano, humanidade, de humus com minhoca, né? O homem com a minhoca interagindo consegue produzir humus. E então ela foi muito projetada para melhorar o uso, para facilitar para quem usa, para facilitar para quem transporta, para facilitar para quem trabalha no dia a dia, para facilitar no manejo diário, para melhorar o bem-estar das minhocas, enfim. Então vou mostrar para vocês como é que funciona aí a UMI. Para quem não conhece ainda a compostagem doméstica com minhocas, né, em caixas, são duas caixas que a gente chama de caixas digestoras, em que nessas caixas as minhocas vão estar morando. Então a gente pega o resíduo da cozinha, que ele vai estar separado num baldinho, né, limpinho, só o resíduo orgânico. Vai se colocar aqui na caixa, tem minhocas aqui, essas minhocas comem os resíduos e fazem um cocô, que é o humus de minhoca. Na medida que a caixa de cima fica cheia, a gente coloca ela no meio e leva do meio para cima, e a partir da segunda troca, quando a segunda caixa enche, essa caixa que estava no meio foi transformada em humus. As minhocas que estavam aqui comeram os resíduos orgânicos e até algumas começaram a migrar para cima em busca de alimentos mais frescos. E assim é uma troca contínua, sempre colocando resíduo para as minhocas, alimentando as minhocas e elas transformando os resíduos em adubo e a gente plantando, produzindo tempero, produzindo horta, produzindo educação ambiental. E o ciclo contínuo. A partir desse momento, quando você adquire uma composteira doméstica, você não leva mais, não direciona mais o seu resíduo orgânico para o aterro sanitário. O resíduo orgânico ele corresponde a aproximadamente 50% do resíduo doméstico no Brasil. Então, na medida em que a família assume o hábito de se relacionar de uma maneira mais próxima com o resíduo orgânico, fazendo a compostagem, ela já de cara elimina metade dos resíduos que ela está produzindo e está produzindo humus, né, um adubo de excelente qualidade aí para as plantas, e também o composto líquido, que é o líquido que se acumula na caixa de baixo, que também tem muito nutriente, né? Então essas caixas elas são furadas no meio, esses furos fazem com que o excesso de líquido dos resíduos orgânicos escorra, ele é armazenado nessa base coletora e também possibilita que as minhocas atravessem de uma caixa para outra, né? Então vamos colocar aqui os diferenciais da UMI. A gente já olha de cara na parte do design, né? Foi um design pensado tanto pela estética quanto também pelo uso, pelos encaixes, a forma também para elas entrarem uma dentro da outra e facilitar a estocagem, para facilitar o envio, diminuir custo, facilitar para quem está transportando e levando para um lugar para o outro. Ela é lisa por fora, tanto para as caixas entrarem uma dentro da outra, como também para facilitar a limpeza, né? Quem tem a composteira antiga com caixas industriais sabe que aquelas aletas estruturais acumulam muita sujeira, né? Então a parede lisa ajuda muito no uso. E tem alguns detalhezinhos que eu vou mostrar para vocês agora, que fazem toda a diferença, né? Então assim, eu faço compostagem na Morada da Floresta desde 99, comecei a fazer compostagem no chão, no solo, né, no quintal, e fui percebendo que assim, aquela prática de transformar o resíduo orgânico precisava ser compartilhada, mais pessoas fazendo. Aí eu conheci as minhocas em 2007, fiquei encantado com a eficiência delas, como que elas melhoravam o processo. Comecei a trabalhar com as caixas industriais, a divulgar essa tecnologia, entre aspas, essa técnica de fazer a compostagem em casa. Então, né, já fiz muitos vídeos, muitos projetos para levar essa mensagem para as pessoas. E então a ideia é realmente que mais pessoas façam a compostagem, né? E quanto mais pessoas, mais famílias fazendo compostagem, menos resíduos indo para os aterros sanitários, né, virando gás metano, e mais adubo, mais alimento orgânico a gente vai estar produzindo. Então assim, o outro diferencial então é a tampa, que a tampa ela é ligeiramente curva e possibilita com que ela possa ficar na chuva. Então a UMI ela pode ficar no ambiente externo, desde que não pegue o sol a pino, o sol quente, né? Pode pegar o sol no início da manhã, no final de tarde, mas não sol quente, porque acaba que pode esquentar muito o ambiente. Mas não entra mais água da chuva dentro, tanto pelos encaixes da parede, quanto também não fica acumulando água de chuva em cima da tampa. E também ela é muito bem encaixada, não entra mosquito pela tampa, ela está muito bem vedadinha, não precisa mais de repente da capa da composteira, para quem às vezes ainda não
tem muito aquele hábito de cobrir 100% dos resíduos, né? Quem tem uma composteira sabe que se não cobrir os alimentos com material seco, acaba que pode vir uma infestação de mosquitinho, que só esse cuidado evita, né? Mas aqui ela está bem fechadinha, bem protegida. A tampa ela tem um diferencial muito legal, que são duas garrinhas que ficam aqui dentro, que facilita na hora da gente trazer o resíduo orgânico, de apoiar a tampa. Que antes a gente pegava assim, ficava com a tampa, onde que eu encaixo? Encaixa no chão, aí acaba que às vezes escorre, ou então coloca meio que na lateral, assim. Então a UMI ela tem essas duas garrinhas aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de perto. E essas garrinhas elas fazem com que a caixa apoie a tampa apoie na caixa na hora do uso. E ela assim, foi um encaixe muito gostoso. Você pode tanto pegar, encaixar normal, mas quando assim ela já encaixa. Então a tampa fica apoiada, você vem e joga o resíduo, cobre com matéria seca, né? Para sempre colocar o resíduo orgânico aqui, deve se cobrir. Colocou o resíduo, botar e tampa de novo. A caixa digestora, ela tem também alguns diferenciais. Vou mostrar para vocês aqui de perto. O primeiro são esses furos na lateral que possibilitam a ventilação cruzada, aumentando a aeração interna da caixa. Um outro detalhe muito legal são esses pezinhos aqui, ó, no fundo da caixa digestora, que fazem com que o fundo da caixa não encoste no chão no momento da troca do adubo, da troca das caixas. Então na hora que a gente tira a caixa e apoia a caixa no chão, o fundo dela não encosta. Isso não suja o ambiente e também não mata minhocas, caso tenha uma ou outra minhoca andando aqui embaixo. Isso é um diferencial muito grande, é um detalhezinho, mas assim, possibilita com que uma pessoa num ambiente como esse, numa varanda de um apartamento, ela consiga fazer a troca do adubo, a troca das caixas sem sujar o ambiente. Antes tinha que fazer forração, ou então tinha que descer, ou levar para um ambiente externo. Agora, né, esse detalhezinho já faz toda a diferença. O outro detalhe é que o fundo da caixa ele é ligeiramente inclinado. Tem uma ligeira queda d'água aqui, ó, que direciona o líquido para um dos cantos da caixa. De cima, por dentro não dá para ver muito bem, mas só para mostrar aqui que ela é toda furada, né? Esses furos são para as minhocas atravessarem, para o líquido escorrer. Mas então, o que acontece? O líquido ele vai para a parte dos cantos da caixa e faz com que a caixa do meio, o adubo, não esteja tão molhado. Então a maior parte do líquido vem para um canto. Então na hora que a gente vai tirar, fazer a troca e coletar o adubo, ele está um pouquinho mais seco. Isso facilita muito no manejo também. Não fica aquela terra encharcada, sabe? Então é isso, a caixa digestora, né? Aquele diferencial que eu falei aqui, uma caixa entra dentro da outra, isso utiliza muito, né? A estocagem, o envio. E eu queria falar aqui para vocês um pouco da coletora. Então a caixa coletora ela foi também muito bem pensada. Esses furos aqui, né, as pessoas perguntam para que é para ajudar na estocagem, né, que um pezinho da caixa entra dentro da outra, e também foi uma forma de a gente conseguir na produção para fazer com que a gente conseguisse fazer com que o fundo do pé fosse reforçado o suficiente para conseguir botar o rodízio, né. Então tem toda uma estratégia aqui pensada, tem os furos posicionados no lugar correto, em que uma família que tem uma necessidade, precise ter uma facilidade maior para manejar a UMI, para transportar, é só comprar o kit de rodízio opcional e fazer com que transportar de uma maneira fácil. Às vezes aqui mesmo, eu estou aqui em Belo Horizonte, na casa da minha mãe, na lavanderia a UMI vai ficar debaixo de uma bancada. Então quer dizer, a UMI fica montadinha debaixo da bancada. A gente vai colocar o resíduo orgânico, puxa a UMI para fora, né? Abre a tampa, coloca o resíduo orgânico e devolve a UMI para a bancadinha. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona aqui a parte da coleta do líquido. Então, como eu falei, né, uma função dessa peça é armazenar o líquido que escorre das caixas. Aqui tem 1 litro de água, tá? Então marca aí no vídeo quanto tempo que vai demorar
para a torneira tirar esse 1 litro de água. O fundo dessa caixa, dessa peça, ele é inclinado também, que faz com que ele direcione 100% do líquido para a torneira. Então, nas caixas anteriores, né, no modelo anterior, a torneirinha ficava na lateral da caixa. E isso fazia com que a gente não conseguia tirar sempre todo 100% do líquido pela torneira. Então esse fundo inclinado, ele acelera o processo da drenagem da água, né, do líquido, e também ele evita ficar uma piscina, que a piscina faz com que as minhocas possam morrer afogadas. Eventualmente uma outra minhoca cai nessa caixa e se tem uma piscina, ela tem uma tendência, pode morrer afogada. Então também foi projetada essa ilha no meio para ajudar as minhocas a subirem para a caixa de cima, tá? Então esse adubo líquido, ele é muito bom para as plantas, ele é muito concentrado, a gente recomenda colocar uma parte de líquido para 10 partes de água. E se puder, preferencialmente, tirar a cada semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Enfim, de botar um dia na semana, que é aquele dia que você vai dar um cuidadinho melhor para as plantas, e tira e vai regar. E tem uma coisa também, se às vezes naquele momento você não está podendo regar, abre a torneirinha, tira a torneira, tira o líquido e pode devolver o líquido para o sistema, que é fazer uma recirculação. Tem muitos micro-organismos aqui, então acaba que você também vai potencializando o adubo sólido na medida que esse líquido é recirculado também. Então às vezes é uma forma, uma estratégia aí fácil, né? Ó, 1 litro aí deve ter dado 1 minuto e pouquinho, acabou, só um pouquinho. E então tirou, aí devolve o líquido, resolveu, está sempre mantendo aqui o sistema nessa manutenção. Então eu queria dar alguns detalhes finais aí da UMI. Ela está sendo produzida com material 100% reciclado, feito de caixinhas de longa vida. Então, né, as pessoas consomem esses produtos, separam para reciclagem e é reciclado, separado o alumínio do plástico, do papelão, e é transformado num material que a gente coloca na máquina para injetar e transformar em UMI. Então o material, é característico da textura do material essa textura, né? Não é uma textura lisa, 100% lisinha. Ele tem, né, pinos de prata, ele tem às vezes algumas manchas, né, que faz aí de acordo com, na hora que injeta o material vai preenchendo o molde, então ele vai fazendo às vezes alguma textura, que não é mancha, né, mas é assim um caminho, é o registro do caminho do material preenchendo o molde. Então ele tem uma característica muito legal, muito bonita. E também ele parece um pouco emborrachado, ele é um pouco mais flexível, ele é mais resistente também na quebra, né, ele não quebra com tanta facilidade. E ele é normal, tá? Ele é um pouquinho mais flexível. E é isso, a gente está trabalhando com 6 cores no momento. Tem a cinza prateada, tem o preto, tem o marrom, que é a cor dos resíduos orgânicos, tem o vermelho bordô, o azul e o verde. A UMI foi projetada depois que a gente fez o Composta São Paulo, que foi um projeto em 2014, que a gente entregou 2.000 composteiras na cidade de São Paulo, um pensamento para fazer política pública, para estimular as pessoas a fazerem compostagem em casa, e uma possibilidade de escalar o projeto, de trabalhar com outras prefeituras, né? Então eu senti essa necessidade de desenvolver uma composteira personalizada, um produto que fosse assim, pensado para isso, né? Porque as composteiras anteriores pegávamos caixas e adaptávamos as caixas, funciona, mas ele tem vários limites, tanto de produção quanto também no próprio uso, estocagem, enfim. Então eu busquei muito aí pensar no bem-estar de todos e agora facilitar ainda cada vez mais aí a prática da compostagem doméstica no Brasil. Tá bom, pessoal? Então se vocês puderem, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo, né, marcar os seus amigos aí que ainda não fazem compostagem em casa, agora não tem mais desculpa, que não se sentia muito confortável com o modelo anterior. Se quiser postar algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta, eu vou me esforçar para responder todos vocês por aqui, tá bom?
Então valeu, é isso, bora. Se quiser fazer projeto, entre em contato, trabalhar com prefeitura, com empresas, com projetos de escala, projetos sociais, socioambientais, enfim. A gente está aqui para fazer a transformação. Tá bom? Então é isso, galera. É só o começo. Valeu!